A notícia não é boa, né? Mas é só para lembrar, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não conhecer o que está acontecendo lá e se a gente não reagir a isso. Então é fundamental que a gente reaja. Eu falei aqui várias vezes no nome do diretor, né, e do presidente, o Anderson Ferreira e o Stefano Vivenza, mas lembrando que o grande vilão, o grande culpado disso é o governador Zema, porque é com a política dele que nós estamos sofrendo todos esses ataques, né, aos nossos direitos, na CEMIG Saúde e na Forluz. Então é isso, um grande abraço, Maria Helena, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcelo, obrigada. Boa noite, Denis, boa noite, Emerson, boa noite, doutor Flávio, agradecendo aí a Bia pelo suporte. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos acompanham. E eu acho que a maioria, grande parte de nós deve ter assistido recentemente um filme que se chama Ainda Estou Aqui. Né? E isso me faz lembrar, e inclusive a fala do Denis, né, que fala da nossa resistência, das entidades, dos conselheiros, do diretor eleito, nós ainda estamos aqui, defendendo o nosso plano de saúde e assim continuaremos. E eu gostaria de lembrar, né, como é que foi construído esse plano de saúde. E que a criatividade dessa gestão, aliada com a crueldade, que eles também introduziram na CEMIG e na CEMIG Saúde, estão buscando destruir e solapar os nossos recursos, né, solapar a nossa qualidade de atendimento. Então, esse plano, quando foi criado, ele foi criado com o Estatuto Democrático, onde as decisões eram tratadas de forma construída pelas partes, né, pelos eleitos e pelos indicados pela patrocinadora, não tinha voto de qualidade, então era preciso encontrar em conjunto as melhores soluções. Ele tem característica mutualista, quem ganha mais, paga mais. E uma base para esse plano é que, para a gente ter saúde, a gente precisa ter paz de espírito, né? Saber que o dia que a gente precisar do plano, o plano estará lá com as melhores condições que nós contribuímos. Contribuímos, inclusive, para criar esse fundo. Né? Quem estava na época da criação se lembra que foram 90 dias antes de usarmos exatamente constituindo esse fundo para ele ter um lastro, né? E assim tem sido. O que acontece, né? Com essa criatividade aliada com a crueldade, criaram esse voto de qualidade de forma artificial, que as patrocinadoras é que teriam esses votos. Né? Então, toda vez que lá no Conselho Deliberativo, né, que é a instância máxima de decisão, não dava o resultado que a patrocinadora queria e que a diretoria da CEMIG Saúde segue, né, na criatividade e na crueldade, chamam a Assembleia de Patrocinadores e passam todas essas aberrações que a gente tem visto. Então, é importante a gente lembrar que assim, isso é um patrimônio construído, é um patrimônio nosso. Né? Por isso que a gente luta tanto por ele, para mantê-lo. Né? Lutamos na justiça, com as entidades todas, né, unificadas na defesa desses interesses, dando suporte aos conselheiros de diretor, suporte técnico, contratando assessoria, né, e ajudando, compartilhando as decisões que precisam ser tomadas. E aí a gente vê algumas situações assim, muito suspeitas que aconteceram antes da eleição desse último DRB, onde o Edivaldo foi eleito e se mostra um excelente diretor representando o interesse dos participantes. Até então, o diretor eleito ele tinha possibilidade de ter 2 mandatos. O que aconteceu com o estatuto? Já, né, com esse voto mineiro. Foi alterado para ter 3 mandatos. O que mais? O prazo para inscrição da chapa também foi alterado. Para quê? Para possibilitar, né, uma inferência nossa, né, em função dessas decisões estranhas, diferentes dos anos anteriores,
para que esse diretor pudesse se candidatar, que é o anterior diretor, que é o Marcos Barroso. Bom, ele se candidatou, mas não ganhou a eleição. Mas esse diretor continuou na CEMIG Saúde, num cargo remunerado que não sabemos a que se deveu, por cerca de 5 meses. Bom, e paralelamente a isso, o diretor atual assumiu e o salário que ele deveria receber de diretor, que anteriormente os outros recebiam, não recebeu e não recebe. Ou seja, esse diretor que teve que mudar de cidade, né, ele tem seus compromissos, então ele aumentou seus gastos e foi simplesmente alterado. O que mais que foi alterado? A ouvidoria, que é onde o participante tem o acesso, faz as denúncias, as reclamações, era ligada a essa diretoria, a esse diretor eleito. Alteraram, agora é do presidente. E aí o presidente fala, né, filtra o que o participante quer reclamar. Então, a gente não fica mais sabendo o que acontece. O que mais que é feito de crueldade junto com criatividade? A CEMIG Saúde, a diretoria da CEMIG Saúde, ela estabelece ações judiciais pagas com dinheiro da CEMIG Saúde contra conselheiros e diretor. Então, mais essa questão. Então, imagina, você está lá a serviço, representando as pessoas que te elegeram, ainda tem que se defender de ações caluniosas. Então, assim, são questões que nós não podemos deixar de nos indignar. Nós temos que ter atitudes contra isso. E assim, né, eu estou representando aqui o Sindicato de Engenheiros, e o presidente da CEMIG Saúde, o Anderson, é meu colega de profissão. Eu estava olhando, nós somos muito ciosos do nosso Código de Ética Profissional. Então, o nosso Código de Ética Profissional, entre outras coisas, ele estabelece que o profissional de engenharia deve estar em todas as seu exercício profissional, seja ele onde for, respeitar os direitos das pessoas, respeitar o relacionamento com as demais pessoas, que é o que não está acontecendo, né? Então, a gente chama atenção que pode estar, né, havendo alguma violação, né, nesse código de ética, e entre tantas outras questões. Aí, Marcelo já falou sobre isso. Então, aquele lastro que nós construímos lá atrás, para o nosso PSI, ele hoje é usado para os novos planos. E o que a empresa publica no seu relatório de sustentabilidade? Que os novos empregados, os empregados têm a liberdade de escolher o plano. Mas não é isso que acontece. A hora que a pessoa chega, o plano que é oferecido é o novo plano, sem lastro, né? O lastro foi surrupiado lá do lastro do PSI, construído lá atrás e mantido, né? Então, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, como vocês também, até para a gente trocar impressões e informações, e as pessoas, às vezes, lançam algumas cobranças e algumas perguntas para os nossos conselheiros de diretor eleito. Olha, o que eu quero dizer aqui é que essas pessoas merecem todo o nosso respeito e o nosso apoio, porque nós não temos ideia, a não ser quem está muito próximo da atividade dele, do que essas pessoas estão passando. Então, assim, eu não diria que eles estão no sacrifício, eles estão no sacro ofício, que é o ofício sagrado de representar um direito legalmente construído através de um acordo coletivo específico válido, construído e que tem vivido durante tantos anos de uma forma a trazer tranquilidade para que a gente cuide da nossa saúde, dos nossos familiares, dos nossos dependentes. Então, a empresa tem incentivado muitos desligamentos, né? Então ela tem acelerado o processo de desligamento, ou às vezes oferecendo algum recurso financeiro, onde o profissional faz a opção, ou forçando a barra, onde a pessoa não suporta mais aquele ambiente que está extremamente tóxico na empresa. Então, o que acontece?
A hora que a empresa faz essa conta, né, a conta que ela iria despender para esse profissional se desligar talvez no momento mais tarde, então está aí também o investimento do plano de saúde, então já está pago, né? Essa conta já está paga. E os custos, né, com os chamados pós-emprego, é uma parcela tão insignificante, né, na renda dessa empresa que tem duplicado, triplicado os seus lucros para transformar em dividendos, que esse argumento sequer existe. Né? A gente não precisa nem levar a sério esse tipo de questão. Então, o que eu, né, já foi dito aqui, mas eu acho que vale a pena a gente repetir e compartilhar com os nossos colegas, que muitos não estão informados do risco que nós estamos correndo de perder esse patrimônio. Né? A decisão do presidente, da diretoria lá da CNI Saúde, né, o Anderson, que hoje o salário dele é pago pelo plano de saúde, né, numa deliberação que não passou pelo Conselho Deliberativo, né, que aí o Marcelo já disse, deve estar na ordem de R$ 1 milhão por ano, ele tem feito demissões de cargos estratégicos na CNI Saúde. Então, isso também vai ter custo, isso também já está tendo custo para o atendimento. Então, a gente precisa ficar muito atento, oferecer muito apoio, atender às convocações das entidades para a gente debater esse assunto, acompanhar os julgamentos. E assim, é preciso ter muita força, muita disposição para a gente defender aquilo que é nosso, que nós merecemos, que nós fizemos por merecer, que nós pagamos para ter esse benefício e para ter sossego, para cuidar da nossa saúde, dos nossos familiares. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou aqui também à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento a ser feito. Obrigada aí.